Bom, copywriting, o que é copywriting? Da onde veio o copywriting? Para que serve copywriting? Como fazer copywriting? O que é copywriter, tá? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e não se preocupa, você vai entender tudo e vai ficar muito claro para você, é só continuar vendo esse vídeo, tá? Pode rodar a vinheta, por favor, editor. Bom, senhoras e senhores, meu nome é Thiago e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para ter uma noção do que é copywriting e decidir se vocês vão estudar isso ou não, para colher os benefícios que ela propõe. Se vocês verem eu tremendo de vez em quando é que eu tô com frio pra caramba, tá? E tá muito frio aqui em São Paulo. Bom, vamos lá. Antes de tudo, vou começar explicando o que é copywriting, tá? Você vai ver por aí, espalhado na internet, várias definições e várias pessoas tentando te vender produtos de copywriting e eles vão falar que, copywriting é gatilho mental. Eu já vou falar o que não é copywriting, mas primeiro, entenda que copywriting é escrita, comunicação persuasiva, tá? É uma comunicação persuasiva. A partir do momento que você fala com alguém tentando convencer ela a fazer alguma coisa e você consegue convencer ela a fazer alguma coisa, você usou copywriting. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá? Então copywriting, eu não vou chamar de ciência, porque não é uma ciência, mas são vários estudos, vários testes que já foram feitos e comprovados que realmente funcionam para você convencer alguém a fazer alguma coisa. Então é isso, tá? Se você um dia tiver que resumir copywriting para alguém, copywriting é comunicação persuasiva. Por que comunicação? Ela começou sendo escrita lá nos anos 50, nos anos 60, lá nos Estados Unidos, começou sendo escrita, mas hoje eu posso usar copywriting por meio de um vídeo, eu posso usar copywriting num podcast, num rádio, eu posso usar numa imagem só. Então não é só mais escrita, né? De qualquer forma, copywriting é uma comunicação persuasiva. Quando você tenta convencer alguma coisa a tomar determinada ação, seja comprar um produto, seja te chamar no WhatsApp, seja qualquer coisa. E eu vou dar agora alguns exemplos de copywriting, digamos assim, né, que é uma comunicação persuasiva na vida real, para você dar aquele estalado na cabeça que você realmente vai entender o que é copywriting. Eu vou dar duas situações aqui que vai ficar fácil de entender. Por exemplo, quando você é criança e você quer alguma coisa dos seus pais. Você quer que seu pai deixe dormir na casa do amigo, do parente, ou você quer que ele compre alguma coisa para você, enfim. O que o filho faz? Ele não chega e fala, pelo menos os inteligentes, né? Ele não chega no pai e fala, pai, me dá tanto, pai, deixa eu ir em tal lugar. Ele vai com jeitinho, ele sabe o que tem que falar, então cada pai é um pai, né? Então tem pai que você tem que usar o argumento de pai, então, eu tô indo bem na escola, não sei o que lá, tava pensando se eu podia, não sei o que. Sabe, você só não chega e pede, você joga alguns argumentos, entrega o que seu pai gosta de ouvir, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não podia pedir pro meu pai, eu tinha que ir na minha mãe. Eu tinha que ir na minha mãe pedir as coisas, entendeu? E pra minha mãe, eu tinha um jeito específico de falar com ela, que era super diferente do meu pai. Minha irmã ia no meu pai, mas enfim. Isso daí é a criança utilizando técnicas de copywriting já sem ela saber. A gente vê isso também depois quando você cresce, você usa copy praticamente na vida inteira, tá? E sempre quando eu falar copy, é pra mim não ficar falando copywriting, tá? Então copy é copywriting. Você vê as pessoas utilizando copy depois, praticamente na vida inteira, né? Quando você vai pedir a pessoa em namoro, você não chega nela, uma pessoa aleatória e fala, namore comigo, casa comigo. Não. Você tem que convencer ela ali por meio de falas e ações, esse tipo de coisa. Então, isso tudo é copywriting. E quando você transfere tudo isso pro mundo das vendas, continua mantendo a mesma ideia, que é o quê? Você convencer a pessoa a tomar uma ação. Seja comprar o seu produto ou qualquer outra coisa, tá? Então, isso é copy, é copywriting. Se tiver gente falando pra você, não, copywriting é você fazer tal coisinha específica. Isso é balela, tá? O que é copywriting é uma comunicação persuasiva. E morreu o assunto, não se discuta mais. Aí você pode perguntar, ok, Thiago, eu entendi. Copywriting, então, são técnicas, né? Uma comunicação persuasiva. São conceitos que fazem eu falar algo pra alguém, seja escrito ou em vídeo, em qualquer coisa, e eu convenço a pessoa a fazer alguma coisa que eu queira. Legal, entendi. Por que o nome é copywriting? Da onde que vem isso? Tá? Então eu vou explicar aqui a origem, porque eu sou do time de pessoas que acredita que quando você entende a origem, você entende melhor o conceito. Eu não tenho provas reais de que realmente é essa a origem, mas é o que se diz por aí e também, se não for, é uma maneira interessante de você entender o conceito, tá? Copywriting vem lá da época que a publicidade nos Estados Unidos estava ganhando forma, então foi ali pós Segunda Guerra Mundial, né? Então foi lá nos anos 50 mais ou menos, que as empresas estavam começando a criar o capitalismo como a gente conhece hoje, né? De propaganda, publicidade, outdoor, esse tipo de coisa. E naquela época não tinha ainda máquina de impressão de grande escala, né? Então tinha uma empresa X, vamos supor, a empresa lá que vendia vassoura, um exemplo, eles não tinham capacidade, por exemplo, de criar um banner para
colocar em poste, colocar em muro, colocar nesses lugares, eles não tinham capacidade de imprimir 1000. E eles vendiam um país inteiro. Então o que eles faziam? Um cara, que era o cara que ficava responsável lá pela publicidade, pela venda, ele pegava um banner e ele escrevia: compre agora sua vassoura na loja tal, não sei o que lá. Ele escrevia um banner. E ele deixava esse banner lá dentro da fábrica, e aí eles contratavam um monte de gente pra copiar escrevendo aquele banner em outros banners, porque eles não iam conseguir imprimir. E eles acabavam sendo copywriters, porque eles copiavam escrevendo. Pra quem tem uma noçãozinha de inglês vai entender que copywriter é tipo copiar escrevendo, né? E aí eles ficavam olhando e eles catavam aqueles banners e espalhavam pelo estado, pelo país. Daí que dizem, né, que surgiu o termo. Eu já vi em vários lugares que possivelmente foi essa origem mesmo, então faz um pouco mais de sentido. O copywriting é a técnica, né? É o conceito, é o estudo. O copywriter é a pessoa que escreve. Então hoje eu sou copywriter. Hoje eu trabalho com copywriting. Eu trabalho criando escritas criativas, escritas direcionadas para venda, para conversão, para empresas de setores diversificados, entendeu? É uma ramificação dentro do marketing digital. E muito importante. Ah, Thiago, então quer dizer que eu tenho que copiar? Não, por isso que eu expliquei a origem, tá? O copywriting você tem que inventar, você tem que criar, tá? Então por mais que o nome seja copywriter, você não copia nada de ninguém. Tem copywriter que copia? Tem. Eu estou sentindo uma treta! Mas não quer dizer que você tem que fazer isso. Não é o correto, não é o certo. Você pode, claro, ver outras copies, se inspirar e desenvolver as suas, mas copiar Ctrl+C, Ctrl+V não te torna um copywriter, tá? Mas é basicamente isso. O copywriter é o cara que escreve comunicação persuasiva. Ele pode escrever, por exemplo, uma copy para um anúncio no Google, um anúncio no YouTube. Ele pode escrever roteiros, por exemplo, esse vídeo aqui, dá um vídeo para o YouTube como esse, a gente pode colocar técnicas de copywriting para convencer a você, né, aumentar as probabilidades de você tomar certa atitude, que seja uma que a gente queira. Pode ser se inscrever no canal, pode ser comentar aqui embaixo, pode ser qualquer uma coisa desse tipo, pode ser assistir o vídeo até o final. Qualquer ação que eu queira que você tome, eu posso desenvolver uma estrutura aqui nesse vídeo para te levar até o final do vídeo, entendeu? É sobre isso que eu vou explicar mais um pouco para vocês aqui. Vocês já entenderam o que é copywriting, mas agora eu vou explicar o que não é copywriting, né? Que é muito importante, porque tem muita gente por aí falando coisas sobre copywriting que não necessariamente é verdade, condiz com a realidade e que funciona na prática, né? Pode funcionar para vender curso de copy, mas não necessariamente funciona pro empreendedor de verdade, o empreendedor lá que tá querendo vender o cursinho de inglês, o vendedor que quer vender chinelo, quer vender vassoura, que tem a empresa, que tem o produto físico, que tem a loja, enfim. Eu quero explicar aqui o que faz uma copywriting boa para você vender o que você quiser vender, não só cursinho de copywriting, que é o que a maioria faz, né? Você pode sim utilizar técnicas de copywriting, na verdade, você deve utilizar técnicas de copywriting para vender curso de qualquer nicho, seja um curso de cortar cabelo ou limpar sofá, e também para produtos físicos, né? Seja para vender sapato, roupa, serviço também, corte de cabelo, manicure, esse tipo de coisa, você consegue sim utilizar técnicas de copywriting. Mas antes, a técnica principal que você tem que entender é que a sua copy, ela não vai funcionar, ela não vai ser atrativa se você não tiver inscrito aqui no nosso canal, tá? Então, sempre que eu faço essa chamada para se inscrever, a Luísa dá risada. Novamente eu peço, se inscreva no nosso canal, tá? Porque aqui é o canal que você vai aprender de verdade tudo sobre marketing digital, desde o básico até o avançado, coisas simples e coisas não tão simples, mas que funciona, é importante e que a gente aplica na realidade, com empresas de verdade, enfim. Agora a gente vai pro conteúdo que eu vou explicar de fato como que você vai desenvolver uma copy boa. Bom, basicamente, antes da gente falar de fato como desenvolver uma copy, tá? Que você já entendeu o que é copy, você já entendeu o que é copywriter, copywriting, já entendeu essas coisas, né? Onde se aplica. Mas agora eu vou te explicar primeiro o que não é copywriting, tá? Palavras soltas, aleatórias e mágicas. Por que eu tô dando essa ênfase aqui? Você pode pensar, nossa, mas por que eu pensaria que é isso? Bom, porque basicamente tem muita gente que prega que é isso. Prega que se você pegar uma frase qualquer e colocar o segredo revelado, pronto, você fez copy, vai funcionar, vai dar clique, vai vender, entendeu? Então se você vê aí no YouTube, você vai ver muito, tipo, até em vídeo mesmo, assim, o segredo revelado 100% gratuito, grátis e um monte de... Quais são as outras palavras, Luísa, que o povo usa? O segredo 100% revelado passo a passo na prática. Tutorial, na prática, agora mesmo. Coloca um agora mesmo em todos os... entendeu? Então, assim, a pessoa cria um título lotado dessas palavras e acha que isso que é copy. E, gente, isso, assim, pode, por enquanto, nem por enquanto, né? Antigamente podia funcionar para título no YouTube. Mas pro cara que tá querendo aprender copy pra vida real, pra vender lá o produto, o serviço dele, isso não vai funcionar, porque você não vai mandar isso pro seu cliente no WhatsApp. 100% segredo revelado, descubra agora só clicando neste botão. A copy de verdade não é isso. A copy de verdade são outras coisas que eu já vou falar.
falar, para você desenvolver uma copy de qualidade. Mas é muito importante eu falar isso. Não pense que copy é palavras aleatórias soltas. Copy, sim, são palavras, claro, né, que você vai escrever ou falar, mas tem que estar dentro de um contexto, dentro de um conceito, dentro de uma estrutura, dentro de um estudo. A partir desse momento, sim, ela é uma copy, tá baseada em alguma coisa que pode funcionar, pode trazer resultado e que não são só palavras jogadas ao vento. Bom, se eu fosse explicar aqui para vocês basicamente como criar uma copy do zero, eu teria que fazer um curso aqui de horas e horas e horas. Possivelmente a gente vai fazer um dia, alguma coisa do tipo, porque a gente vê que tem muita gente com dificuldade de entender de fato como na prática criar uma copy para qualquer nicho. Mas como agora eu quero só explicar o que é, o que diferencia uma coisa da outra e como começar a dar os primeiros passos para desenvolver as suas copies para o seu produto, para os seus vídeos, para os seus roteiros, eu vou dar uma resumida aqui. Então eu vou explicar aqui dois conceitos. É claro, existem muitas outras coisas por trás. Eu vou dar outras dicas também aqui também nesse vídeo, mas aqui é mais para você entender o conceito geral. Eu tô fazendo esse movimento aqui porque é para englobar tudo. Bom, a gente pode falar, um dos primeiros conceitos que você tem que levar em consideração em toda a copy é a estrutura. Seja um título de um vídeo, um título de um artigo, de um anúncio, um texto, qualquer dessas coisas precisa de uma estrutura. E o que é uma estrutura? É algo já que foi testado, pré-estabelecido, que a gente sabe que funciona, que o mercado sabe que funciona, e você vai pegar isso daí e aplicar para o teu mercado, entendeu? Então, por exemplo, existe uma estrutura que, inclusive, a gente aqui da Kinomore, a gente já utilizou com muitos dos nossos clientes e funciona, dá resultado, que é a promessa, problema, causa, solução e oferta, tá? Essa é uma estrutura de copy que é difícil você aplicar ela em um título só, porque ela é muito maior, né? Ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida para uma página de vendas, por exemplo, você vai vender um produto, vai vender um serviço, né? Sabe aquela página que você entra e tem todas as informações do serviço, do produto, e tem lá um entrar em contato, comprar, alguma coisa? Para uma página dessa funciona muito bem. Por exemplo, essa estrutura, né? Promessa, problema, causa, solução e oferta. Como você pode ver, ela mesmo já está te dando a estrutura. Então você primeiro faz a promessa. O que é a promessa? Você falar para a pessoa o maior benefício. Depois o problema. O problema é a dor da pessoa. Promessa, problema, causa, o porquê desse problema, solução, o que resolve esse problema, e aí faz a oferta, enfim. Inclusive, se você quer entender melhor, tá? Eu não vou ficar aqui explicando, porque é muito longo, né? Explicar passo a passo dessa estrutura, mas se você quer entender melhor como funciona a estrutura, promessa, problema, causa, solução e oferta, a gente desenvolveu um e-book que a gente explica detalhadamente com um monte de exemplo, esmiuçando cada passo desse para você utilizar essa estrutura de copy nas suas páginas de venda, no seu vídeo, no que você quiser, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir direto para a página desse e-book, para você entender um pouco melhor como ele funciona. Mas de qualquer forma, essa nossa, por exemplo, que a gente está acostumado a utilizar, que é a promessa, problema, causa, solução e oferta, a gente sabe que ela está muito conectada com uma outra estrutura que também é mais famosinha, né? Que é a AIDA. Que eu ia falar AIDA, aí no meio eu desisti, eu falei AIDA. Enfim, que é a AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Enfim, eu não vou ficar destrinchando aqui tudo, porque não é esse o foco. O foco é, existem estruturas, tá? Então, se você quer fazer uma boa copy, dê uma olhada nas estruturas, dê uma olhada aqui no nosso e-book, que você vai gostar, você vai aprender bastante, porque se você entender algumas estruturas e saber desenvolver bem copy para poucas estruturas, você já vai conseguir ter muito resultado, seja no roteiro dos seus vídeos, seja para mandar mensagem para os seus clientes, seja para qualquer coisa. E um dos outros pilares, que é muito importante, são os gatilhos mentais. Só que também a gente tem que tomar muito cuidado ao falar sobre gatilhos mentais, tá? Porque vai vir gente de dois lados. Vai vir gente falando que gatilho mental não é a expressão correta, porque é a expressão correta na neurociência. Mecanismos neurológicos. Enfim, e vai também vir o povo falando que só gatilho mental já basta. Mas não é assim, é um meio termo, tá? O que é o gatilho mental? Como o próprio nome diz, né? Gatilho significa, não... A gente relaciona com arma, né? Mas é basicamente, você aperta algo aqui, acontece outra coisa lá do outro lado. Em inglês, né? A palavra trigger, né, que se refere a gatilho, não é só para arma, né? Em inglês tem vários tipos de triggers, né? Qualquer coisa que você aperta aqui, acontece algo do outro lado, é um trigger, é um gatilho, né? O gatilho mental nada mais é isso do que você fazer algo do lado de cá para acontecer uma outra coisa do lado de lá. Ou seja, eu faço ou falo algo aqui e vai acontecer alguma outra coisa na mente e na vida lá da pessoa que tá ouvindo ou lendo. E existem vários gatilhos mentais que foram estudados também, que existem livros explicando como eles funcionam e que você pode também estudar para entender melhor. A gente vai fazer vídeos trazendo aqui para o canal falando sobre vários gatilhos, um vídeo para cada gatilho, explicando, dando exemplo como se utiliza. Mas se você unir uma boa estrutura com os gatilhos mentais que fazem sentido com o seu negócio, seu nicho, seu público, que a gente vai explicar mais para frente também, você vai entender que você já vai ter uma boa copy na sua mão. Não necessariamente ficar jogando um monte de palavra solta, aleatória, que nem a gente vê por aí. Então
eu separei aqui alguns gatilhos, é porque tem muito gatilho, é muito gatilho, mas eu separei aqui os mais famosinhos, tá? Por exemplo, o gatilho da autoridade. Sempre quando você vê alguém que tem uma imagem de autoridade pra você, não importa o que ela fala. Assim, importa, né? Mas você tende a acatar muito mais o que ela diz do que uma outra pessoa. Por exemplo, um médico. Vamos supor que você tá na fila de um banco e aí você tosse muito, alguém que tá atrás de você vai falar assim: eu acho que essa sua tosse aí é isso, aquilo, você devia fazer tal coisa. E aí você olha assim pra ele, um cara aleatório, você, tá, obrigado. Você não leva tanto em consideração. Mas se o cara tá de jaleco e ele fala: não, eu sou médico, acabei de sair do meu trabalho e tal, não sei o quê, essa sua tosse é provavelmente a tal coisa, né? Eu acho melhor você passar no médico logo pra gente fazer uns exames e tal, não sei o quê. Com certeza você vai, nossa, eu vou no médico agora. Por quê? Porque o cara tem autoridade pra falar aquilo, entendeu? Se for a mesma pessoa, só que não passar essa autoridade pra você, se ele não citar que é médico, se ele não tiver com um jaleco, se ele tiver até com um boné parecendo que tá fugindo da polícia, você não vai levar tão em consideração o que ele tá falando. E aí que entra o gatilho da autoridade, que é o quê? Você pegar tudo que você tem pra passar a autoridade, tá? Então não invente, mas agregue. Se você é um médico, vista seu jaleco, ou seja, se você quer passar a autoridade de algo pra alguém, se agregue com a autoridade que você já tem, deixe claro para as pessoas isso, que isso tende a fazer com que as pessoas acreditem muito mais em você, levem em consideração muito mais o que você falar. Então por isso que se você usar uma estrutura com gatilho de autoridade, pode funcionar muito mais. Só que aí depende também do que você está querendo vender, enfim, a gente vai entrar em outro assunto. Um outro gatilho muito comum é o da escassez, né? Que a gente vê bastante. O que é o gatilho da escassez? É você mostrar para a pessoa que aquilo em questão vai acabar, tá quase acabando. E a gente, o ser humano, né, tem alguma coisa na nossa mente de escassez que quando a gente acredita que algo tá para acabar, a gente quer logo aquilo, mesmo que não seja tão necessário pra gente, mesmo que a gente não esteja tão afim assim. Eu posso até dar um exemplo aqui nosso. A gente tava mexendo na PSN, tá? Pra quem não manja, a PSN é aquela loja de jogos do PlayStation, né? E apareceu uma promoção, vinham 3 jogos do Assassin's Creed, pra quem curte videogame sabe do que eu tô falando, ia vir o Black Flag, que é um jogo que tá 100 e pouco, o Unity, que também tá uns 100 e pouco, e o Syndicate, que tá uns 200 e pouco. Ou seja, ia dar mais de 300, 400 reais se eu comprasse os 3 separados. É mais de 300 reais. Tava uma promoção que se eu comprasse os 3 juntos, até semana que vem, todos iriam sair junto, esse pacotão aí, por 90 reais. E eu e a Luísa, a gente nem tava pensando em comprar Assassin's Creed, a gente nem tava querendo comprar esse jogo. Só que quando a gente viu aquela promoção e a possibilidade da gente não ter essa oportunidade novamente, porque ela vai só até semana que vem, a gente não pensou 2 vezes, a gente falou, vamos comprar. E a gente no final das contas acabou comprando. E a explicação é que em algum momento no nosso desenvolvimento humano, a gente começou a valorizar muito as coisas que possivelmente vão acabar, né, para manter a nossa sobrevivência. Então isso acontece até hoje. Tudo aquilo que a gente acredita que amanhã pode não ter, o nosso cérebro encara como uma oportunidade de estocagem, de eu tenho que pegar isso daqui porque amanhã eu não vou ter. Então isso com certeza está relacionado a todo o desenvolvimento da sociedade humana e isso se aplica nas vendas hoje. Se você fala por meio de alguma estrutura bem desenvolvida para a pessoa que essa oportunidade que você está oferecendo para ela não necessariamente vai estar lá amanhã, as chances dela preferir obter aquilo agora aumentam, entendeu? Então temos uma visitante aqui no estúdio. Vai, fia. Ó o microfone. Então, assim como a autoridade, a escassez também é um gatilho mental que, se você souber utilizar, funciona muito bem. Eu não vou ficar falando aqui todos, mas tem também o efeito manada, tá? O efeito manada inspirado, né? O nome no efeito manada que acontece na África, por exemplo, né? Quando você vê um grupo, assim, de gnus, por exemplo, é um animal bem... zebra. Tem um monte de zebra junta. Se uma sai correndo, as outras nem sabem por que aquela tá correndo, elas sentem, mano, é melhor eu correr. E aí elas saem correndo. Isso acontece na humanidade, né? No ser humano também. Então, quando uma pessoa começa a fazer algo e a outra também começa a fazer a mesma coisa, todas as outras pessoas que estão próximas e veem aquilo, elas sentem uma vontadezinha de fazer também. Simplesmente pelo fato de sobrevivência, né? Se tá todo mundo fazendo, é melhor fazer também. Então, é algo inconsciente, mas as pessoas tendem a sim seguir o que as outras estão fazendo. Já foram feitos vários testes assim e eu peço até pra você imaginar, né? Imagina que você tá numa rua e uma pessoa faz daquilo assim, e olha pra cima e fica olhando assim, e você vê 2 pessoas olhando pra cima. Não tem como, você vai olhar pra cima também. Esse é o efeito manada. E isso acontece nas vendas. Quando você consegue, de alguma maneira, mostrar para as pessoas que tem muita gente ou uma quantidade considerável de pessoas que estão consumindo o seu produto, que estão contratando o seu serviço, elas tendem a ter aquela vontadezinha de também fazer parte desse grupo, desse movimento. Esse é o efeito manada. E esse também é a prova social. Que também é a prova social. Não sei se você já entrou em um site, lá embaixo no rodapé, em algum momento vai ter assim, pessoas que estão comprando nosso serviço, né? Ou que
os nossos clientes dizem, alguma coisa assim, e tem lá os depoimentos. Isso tudo aí é efeito manada, prova social. Que é o quê? Pra você que tá consumindo aquele conteúdo, aquela página ali, sentir, pô, outras pessoas testaram, tá funcionando, se eu for usar não vai ser só eu. É o efeito manada, entendeu? Então também é um gatilho mental pra você utilizar nas suas copies. Tem um gatilho também que eu gosto muito, o gatilho mental da razão, que é basicamente o quê? As pessoas, elas agem ou pela razão ou pela emoção. Cada caso é um caso. Muitas vezes, por exemplo, se você tá morrendo de fome, você passa na frente de um McDonald's e vê lá o lanche e você vai lá e quer comprar. Sendo que, às vezes, não é tão barato aqui no Brasil, você poderia esperar mais um pouco, chegar e comer em casa. Você tá agindo mais pela emoção do que pela razão, entendeu? Então a gente toma a decisão na razão ou na emoção. O gatilho mental da razão é você tentar convencer a pessoa por meio da razão. Então você dá algum motivo pra ela fazer o que você tá querendo que ela faça, entendeu? Então que nem o exemplo que eu dei lá dos filhos chegando nos pais, né? Você chegar no pai e falar, ó pai, então, eu tô me comportando, tô fazendo tudo que você tá me pedindo, tô tirando nota boa na escola, tô sendo exemplar pra caramba, tô arrumando meu quarto, não sei o quê. Você tá fazendo o quê? Você tá dando todos os motivos pro seu pai se basear na razão. Falar, não, realmente, pra ele parar pra pensar, ele não agir na emoção. Realmente, ele tá sendo comportado, ele tá fazendo tudo. Por que não? Por que eu não vou dar 20 conto aqui pra ele comprar uns doces ali, né? Esse é o gatilho mental da razão e também dá pra você usar pros seus clientes, né? Você dá motivos que ativem a razão da pessoa pra ela poder consumir e fazer o que você tanto quer. Dito isso, então você já entendeu o que é copywriting, para que serve copywriting, os momentos que você utiliza, que você precisa de uma estrutura, que existem algumas estruturas já testadas. A gente está deixando aqui no link da descrição uma estrutura que já foi testada e que a gente utiliza até hoje com os nossos clientes e com a gente também. Você já entendeu que existem alguns gatilhos mentais que você pode ir dando uma olhada, estudando. E agora eu vou pedir para você escrever aqui embaixo uma coisa que eu e a Luísa a gente está até curioso para saber. Qual foi a primeira impressão que as pessoas tiveram quando ouviu o termo copywriting, né? Eu não sei a Luísa, mas eu pelo menos, a primeira impressão que eu tive quando eu ouvi esse termo, eu tava confundindo, como muita gente faz, com copyright, né, de direito autoral, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você veio o que na sua mente, Luísa? Também isso aí? Isso que eu queria saber. Comenta aqui embaixo. Pra mim, a primeira vez que eu ouvi sobre copywriting, eu achava que era tal coisa, porque é uma curiosidade nossa e a gente pode ver aqui a opinião de cada um e eu tenho certeza que vai surgir umas coisas assim, meio alucinadas, assim, que a gente nem imaginava. Outra coisa que tem que acontecer quando você estiver desenvolvendo as suas copies, né, quando você for direcionar pros seus clientes, pro seu público, é você conhecer muito bem a sua persona. E o que é a sua persona? Sua persona nada mais é do que você entender quem é o seu cliente ideal perfeito de uma maneira que ele se torne quase real, de uma forma descrita. Thiago, não entendi nada. Vamos supor que a gente tem uma loja aqui que nós vendemos vassouras e produtos de limpeza. Quem que é o nosso cliente ideal? Quem é aquela pessoa perfeita? Assim, essa daqui é a pessoa que eu não vou me surpreender de vir aqui comprar todo dia. E a gente descreve essa pessoa como se fosse um personagem de um livro, como se fosse um personagem do filme. A nossa persona da nossa loja de produtos de limpeza e vassoura, essas coisas, é a Dona Maria, 50 anos de idade, já tá pra se aposentar, ela limpa a casa dela e ela de vez em quando também faz faxina em outras casas, ela mora aqui na Redondeza, ela tem um salário específico X, ela tem 2 filhos, ela não sei o que, ela tem tanto de altura. Você descreve a pessoa de uma maneira que ela fique visível, que você consiga imaginar ela. Porque quando você for escrever a sua copy, for escrever o seu conteúdo, os seus anúncios, você vai estar falando com a Dona Maria. A partir desse momento, as coisas vão tender muito mais a funcionar, a dar certo, a ser direcionado, entendeu? Então, esse é um erro que a gente vê hoje no mercado de marketing, né? Não no de marketing em geral, mas assim, quando a gente vai conversar com outros empreendedores, a gente vê que eles querem criar coisas que agrade todo mundo. Só que isso não funciona, não é legal, não é interessante. Você escrever um anúncio que funciona para todo mundo. Às vezes nem funciona, na verdade não funciona. Se você quiser fazer algo que pegue todo mundo, entendeu? Agora, se você faz algo direcionado para aquela pessoa, é muito melhor, muito mais eficaz e é muito mais interessante também. Então o que a gente vê é muito empreendedor, por exemplo, querendo fazer um discurso para todo mundo, no argumento de, mas tem o fulano também que consome aqui meu produto, meu serviço, então só que ele não é o seu foco. Esse fulano, ele consome seu produto, serviço, só que ele é exceção, ele não é a regra. A gente tem que focar aqui na pessoa ideal. E aí essa pessoa ideal, se você entender quem ele é e você falar diretamente com ele, vai ser muito melhor para você. Então assim, um exemplo que eu até gosto de dar, vamos supor que você entende que a sua persona valoriza muito a família, valoriza muito estar bem com os filhos ali, a Dona Maria valoriza muito estar bem com os filhos, com a família, casa limpa, esse tipo de coisa. Você colocar um banner, compre desinfetante de lavanda pela metade do preço. Tem gente que escreveria isso. E ao invés de você escrever desse jeito, eu acabei de escrever aqui uma rapidinho. Você poderia escrever deixe sua casa cheirosa e confortável para você e sua família com os nossos desinfetantes pela metade do preço. Então assim, a gente tá falando praticamente quase a mesma coisa. Compre desinfetantes de lavanda pela
metade do preço. E esse que eu acabei de falar, deixe sua casa cheirosa e confortável para você e sua família, com nossos desinfetantes pela metade do preço. Só que eu tô direcionando pra Dona Maria. O outro, eu tô tentando pegar qualquer pessoa que tá passando ali na rua. Então, quando você entende essa diferença, entendi, faz sentido. Então, você vai ver que você desenvolver uma persona e falar diretamente com ela é muito melhor, porque você vai estar atingindo, encher um público. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Então você tem que conhecer a sua persona. Como você faz isso? Converse com seus clientes, entenda quem eles são. Se você ainda não tem, suponha, mas assim que você começar a ter, faça isso, né? Estude eles, veja a idade deles, veja onde eles moram, o que eles gostam, o que eles consomem, porque dessa maneira vai ser muito provável que eles não só comprem, mas eles se tornem mais fiéis a você do que os seus concorrentes, que tá falando ali pra todo mundo, atirando pra todo lado. Outra dica que faz uma copy ser realmente eficaz, né? É ela ser clara e direta ao ponto. A partir do momento que você cria uma copy que você fica enrolando, sendo redundante, repetindo informação, você deixa um texto cansativo. A pessoa, às vezes, ela não chega nem na metade, sem contar que não se torna uma copy. Então, uma copy boa de verdade é aquela copy que ela é clara, objetiva e persuasiva. Se você escrever um texto que seja claro, objetivo e persuasivo, ou seja, você passou o que você queria passar, você ativou os gatilhos na pessoa que você queria ativar, foi ali direto ao ponto, você não ficou dando enrolação, pronto, você tem uma copy boa que possivelmente ela vai dar muitos resultados positivos para você. E a gente também deu uma olhada na internet, a gente viu algumas perguntas que as pessoas podem de vez em quando fazer e a gente separou aqui que talvez pode ser a sua também. Então a gente viu que muita gente confunde, né, copywriting com PNL, né? A gente viu bastante pergunta, por exemplo, eu tenho que entender de PNL para saber copywriting? E para quem não está acostumado com o termo de PNL, né, é uma outra coisa. PNL é programação neurolinguística, são técnicas mais voltadas para a área da psicologia ali, beira a hipnose. Então não, você não precisa estudar PNL para você saber copywriting. É claro, a pessoa que manja de PNL, ele vai saber fazer copywriting muito melhor, só que não é algo que depende do outro. Você pode muito bem estudar copywriting sem saber PNL, porque copywriting é focado só para escrita persuasiva. PNL tem mais a ver ali com a área psicológica, de determinadas palavras e conversas e assuntos, você atingir o subconsciente da pessoa e entra em outra vertente, mas não necessariamente, você pode sim só estudar copywriting sem PNL, tá? Outra pergunta que a gente vê bastante é onde eu posso aplicar copywriting. Como eu já disse, você pode aplicar em tudo. Que nem eu dei o exemplo lá do pedir dinheiro pro pai, você pode aplicar em tudo. Hoje, onde a gente mais vê as pessoas, na verdade, estudando, né? A gente vê as pessoas estudando para aplicar em anúncio, página de vendas, em vídeo, por exemplo, um vídeo como esse daqui do YouTube normal, tem gente que estuda copywriting para criar um roteiro, para a pessoa assistir até o final, para a pessoa se inscrever, para a pessoa comprar um produto, então você pode aplicar no que você quiser. O que a gente aconselha é que você estude sim copywriting para você poder fazer suas vendas, né? Então na sua página de vendas, no seu vídeo de vendas, também para você se comunicar com seus clientes, mas copywriting você pode usar para tudo. Inclusive, você pode sim estudar copywriting até para chegar na crush. Se você quiser, você pode, velho. Ninguém te pede. O mundo não vai explodir. O mundo só vai explodir, na verdade, se você não se inscrever aqui no canal, mas de resto. Outra pergunta meio que você já respondeu, né? Mas é bom deixar claro que copywriting não é só para venda, não é para fazer a pessoa comprar o seu produto. Exatamente. Então, copywriting ela não é só para venda, tá? Vamos deixar isso muito claro. Copywriting não é só para aquele cara que tá querendo vender. Não, copywriting é quando você quer que alguém tome alguma determinada ação. Por exemplo, Se inscrever no seu canal, eu te seguir no Instagram, comentar nas suas publicações do Instagram mesmo, ou no Facebook, aqui comentar no comentário aqui do YouTube, enfim, por aí vai. Qualquer atitude que você queira, qualquer ação que você queira que a pessoa tome, até entrar em contato, você não tá querendo vender pra pessoa, você só quer que ela entre em contato ali, preencha o formuláriozinho, te chame no WhatsApp, você pode utilizar copyright. Copyright é isso. E se você quer realmente que as suas copies tenham um resultado, te gerem bons frutos, primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal, porque senão não vai dar certo. Segunda coisa, dá uma olhadinha aqui no nosso e-book, que eu tenho certeza que você vai gostar da estrutura que a gente passou, tá bom? Eu te vejo na próxima vez que a gente se vê. Falou.